Que passa, jovens? Que passa, chicos e chicas? Eu prometi pra vocês no vídeo que eu falei sobre séries, as séries que eu tô assistindo, que eu ia fazer um vídeo falando sobre filmes que eu recomendo. E aí eu observei que eu tava assistindo muito filme baseado em fatos reais. Baseados ou inspirados em fatos reais. E aí eu trouxe 5 filmes, né, inspirados ou baseados em fatos reais pra vocês que eu assisti. O primeiro que eu vou recomendar pra vocês é Elvis. Elvis está disponível na HBO. Pode ser que esteja disponível em outra plataforma, mas eu sei que está na HBO. Ele foi lançado esse ano, né, de 2022. E é uma biografia de Elvis, que acompanha algumas décadas aí de Elvis Presley, mas não é uma biografia completa do início ao fim, mas fala um pouco sobre como ele conseguiu sucesso e a partir do momento em que ele conhece um empresário conhecido como Coronel Tom Parker, e esse coronel é protagonizado por Tom Hanks, que faz um trabalho incrível. Tom Hanks, como sempre, é perfeito nos papéis que ele faz. E mostra aí a parceria que eles têm, né, durante 20 anos da carreira de Elvis Presley. Mas foi um relacionamento ali que Elvis confiava muito nesse coronel. Confiava de olhos fechados, assim, nele. E ele foi bem inocente, bem ingênuo nessa relação. Ele deixava o coronel, assim, fazer, tomar as decisões, enfim. E claro que com o tempo Elvis foi abrindo um pouco os olhos, foi começando a tomar as decisões por conta própria, mas quem realmente tomava as decisões por ele era o coronel. O filme mostra esse tipo de relação, inclusive como ele meio que abusou financeiramente de Elvis. Ele conseguiu extrair muito dinheiro aí do sucesso de Elvis Presley, como ele conseguia fazer todas as tramóias dele, enfim. E isso levou Elvis a, por exemplo, claro que Elvis tinha muitos gastos, ele gastava tudo que ele ganhava praticamente. Então ele tinha um relacionamento assim, por exemplo, ele ganhava muito dinheiro, mas também gastava muito. E ao mesmo tempo esse coronel se aproveitava muito, né, dessa fama, desse sucesso e fazia Elvis trabalhar até a exaustão. Então, e Elvis, ele dedicou sua vida ao seu trabalho, mas tiveram momentos ali que o cansaço, né, poderia ter desgastado Elvis até ele entrar em colapso, praticamente. Então, esse coronel fazia com que Elvis trabalhasse muito e ganhava muito dinheiro. E a partir desse filme a gente vê mais um, a gente conhece um pouco de Elvis, né, como ele era, como pessoa, como personalidade. E eu gostei muito desse filme. Esse filme, ele tem muita informação visual, assim, tem muita... E esse filme, ele mostra, assim, essa relação que ele tem com o coronel, como ele foi descoberto, como ele conseguiu chegar à fama, até o momento que ele falece. Mas ele mostra também esse ponto de vista, assim, do empresário, né? As músicas que contém ali no filme foram cantadas pelo ator que faz o papel de Elvis Presley, mas tem algumas músicas ali, por exemplo, eu acho que no final do filme a música é na voz de Elvis Presley. Tem algumas partes aí que é na voz do Elvis Presley. Mas não dá para perceber tanto para quem não tem esse costume. Para quem não escuta Elvis Presley, para quem não é fã de Elvis Presley, talvez não vá perceber a diferença. Acho que provavelmente ele foi escolhido pela voz. E esse filme tem muito conflito, né? Tem muitas questões assim conflituosas entre ele e a família, entre ele e o empresário, entre ele e as situações, principalmente da mídia, né? Que ele foi muito atacado pela mídia, porque havia todo um preconceito ali com o estilo musical que ele cantava. Mas foi muito interessante ver como ele conseguiu driblar ali esses problemas ali com a mídia. É bem interessante porque a gente vê como era antigamente, né? Como era esse preconceito. Esse preconceito na indústria, né, da música. E essa separação aí que eles tinham, né, de segregar a música. Eu me emocionei bem no final assim do filme, porque acho que tocou uma música que eu particularmente sempre me emociono quando toca. Quando eu escutei ali a voz do Elvis no final com essa música que eu amo. E também
tocada pela história dele, né? Por ele ter falecido tão cedo, por ele ter tido todos esses conflitos durante a vida e não ter conseguido tocar fora dos Estados Unidos, né? Como ele sonhava, né? Tocar fora dos Estados Unidos, fazer uma turnê fora. A questão dele não ter tido sucesso na indústria do cinema, que era um sonho dele também. E eu quero recomendar também podcast que foi publicado na Gazeta do Povo, né, no podcast Quarentena Cult, que eles falam, né, fazem resenha de filmes. Eu recomendo, vou deixar na descrição todos os links que eu for, enfim, recomendar aqui para vocês. O segundo filme que eu recomendo é King Richards, Criando Campeãs. Esse filme também está na HBO, foi lançado em 2021. E esse filme mostra como Richard Williams transforma duas filhas dele em grandes tenistas dos Estados Unidos. Elas que são de origem pobre e negras, né, num esporte que é completamente elitista e branco nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos tem uma história muito forte de segregação racial. Era uma época aí que pobres e negras não tinham espaço nesse tipo de esporte, elas nem sequer sonhavam com isso, porque não achavam possível. E na verdade ele conseguiu quebrar todas as barreiras possíveis para transformar elas nas melhores tenistas do mundo até hoje. E isso graças a um plano que ele fez. Ao longo do filme, ele fala muito a seguinte frase: eu tenho um plano. E ele tinha realmente um plano, até mesmo antes delas nascerem, ele já tinha esse plano, porque ele era tenista e a mulher dele também era tenista. E esse plano tinha 76 páginas e o plano deu muito certo, apesar das barreiras por terem origem pobre, por serem negros. A história centra um pouco mais na história da Venus. Ela quem conseguiu mais espaço. Ele conseguiu espaço primeiramente para ela ser campeã. Mostra essa história aí da Venus. Mas hoje a Selena ela é muito conhecida, inclusive ela se aposentou há pouco tempo. E elas são as melhores tenistas do mundo e representam, né, uma minoria, né? Elas foram grandes inspirações assim para outras meninas pobres e negras que querem seguir esse mesmo passo, né, delas. E ele ensinou muita coisa para as meninas, inclusive a Selena, ela é uma grande empreendedora. Ela está aí no mundo dos negócios também e se tornou uma grande empresária que foca na liderança, né, das mulheres. E ele ensina as meninas a nunca desistirem dos seus sonhos, de não só encontrar as oportunidades, mas como criar oportunidades, que foi o que ele fez. E ele criou essa oportunidade delas terem um espaço ali para poderem treinar. Ele prezava pelo aprendizado também das meninas, então as meninas, apesar de serem grandes tenistas e poderem ter um patrocínio, por exemplo, e ganharem muito dinheiro como tenistas, ele não deixou com que elas deixassem, por exemplo, a escola de lado. Então elas sempre tinham notas excelentes nas escolas e não só pela educação delas, mas como o estado mental, né, o estado psicológico delas. As meninas precisavam de um descanso, elas treinavam muito, mas também elas precisavam ser crianças também. Então ele permitiu que elas fossem crianças, que elas aproveitassem a vida como uma criança normal. Isso foi uma das coisas mais interessantes assim que eu vi nessa relação que ele tinha com as meninas. Tem uma cena nesse filme também que eu achei bem interessante, que ele coloca as meninas para assistir o filme Cinderela. E aí ele pergunta no final, quando o filme acaba, ele pergunta assim: o que é que vocês aprenderam? Qual é a lição desse filme? E aí as meninas respondem ali, mas ele fala: vocês não acertaram. Vocês vão ter de assistir de novo. A lição ali que ele queria que as meninas aprendessem era de serem humildes, prezar por esse valor da humildade, já que elas eram crianças super talentosas, que eram crianças com potencial de serem, né, campeãs, para que isso não subisse, né, na cabeça delas. Eu acho que muitas vezes os pais acabam esquecendo
né? Que a gente precisa ensinar para os filhos os valores, né? Que os filmes nos ensinam também, porque nem sempre fica claro ali para a criança. Às vezes, né, fica só aquela questão de um romance, enfim. Mas qual é a lição do filme, né? Da gente, quais são os valores ali que passam. Então, essa preocupação que os pais devem ter também na escolha também do que é passado ali para as crianças, né? Do que eu vejo que hoje não existe tanto um filtro, né, do que as crianças estão assistindo, até porque tem acesso aí à internet, tem acesso ao YouTube. Eu mesma já vi, por exemplo, vídeo que é voltado para criança, mas que ensina coisas que não ensina valores, coisas que não são legais para criança, como por exemplo, como filar na prova, como se fosse uma coisa brincadeira e tal. Mas a criança acaba achando aquilo dali normal, acha engraçado, quando não deveria ser, quando a gente deveria levar isso a sério. Então tá aí mais uma recomendação, né? O King Richards Criando Campeãs na HBO. Próximo filme é O Homem que Mudou o Jogo, também na HBO, é de 2012 e é baseado num livro. E conta a história de um gerente geral de um time de beisebol que está em decadência e ele começa a se planejar e contrata uma assistente. Ele conhece uma assistente de outro time aí de beisebol e aí ele percebe alguma coisa nesse assistente e vai falar com ele, contrata ele. E esse assistente, ele usa uma análise estatística bem sofisticada para escolher os jogadores. Então, ele não escolhe os jogadores pelo que eles valem, pelo dinheiro, ou pela fama, ou por pontuação, por exemplo, nos jogos. Ele, na verdade, faz toda uma estatística de diversos assim, gráficos, enfim, números, e aí ele consegue contratar jogadores que não são tão valorizados num time de beisebol, que estão aí superestimados pelos outros times. Então ele faz uma estratégia aí matemática mesmo. Foi uma grande revolução na época. Ele teve conflito ali com o técnico, porque ele não é técnico, né? Mas ele teve conflito com o técnico porque ele queria, por exemplo, que um determinado jogador tivesse numa determinada posição e o técnico não aceitava. Ele disse, mas você deveria colocar ele nessa posição porque assim a gente vai conseguir. Mas ele era a pessoa responsável por contratar os jogadores. E por isso ele teve muitos conflitos, né? Porque ele fazia escolhas ali inusitadas. E é um filme bem interessante, assim, porque é um filme interessante. Mesmo que você não goste de beisebol, eu particularmente nem sei como é que funciona um jogo de beisebol. Mas o filme não é sobre isso, né? É sobre se planejar de uma maneira estratégica. A gente tem como é que se diz? Esse aprendizado aí com o filme. O quarto filme que eu vou recomendar para vocês se chama A Grande Aposta, também na HBO, e se não me engano também tem na Prime Video, também tem no Prime, eu acho. É um filme de 2015, e esse filme ele explica a crise imobiliária que aconteceu nos Estados Unidos em 2008, que foi se não a maior crise dos Estados Unidos, não sei. É bem inusitado, é um filme um pouco complexo, mas é muito interessante. Ele é baseado obviamente numa história que aconteceu de verdade, mas tem um pouquinho de ficção ali, tem um pouquinho de comédia também no filme, tem um pouco daquele drama, toda a questão, né, dessa crise imobiliária, eles explicam, de certa forma, um certo humor, tentando explicar ali, talvez a pessoa não vai entender mesmo assim, mas enfim. Então, ele conta a história, 3 pontos de vista de pessoas que ganharam muito dinheiro nessa crise, porque conseguiram enxergar que essa crise ia acontecer. Então eles apostaram no mercado que era muito consolidado, que não tinha como ter riscos. Era um mercado que ninguém acreditava que teria riscos. Então alguns investidores apostaram na queda, na verdade. Um dos personagens que leva o nome da pessoa de fato é o Michael Burry. Ele observa a falha nos números, né? Ele observa ali vários números e decide apostar contra. Várias pessoas ficam contra ele, né? Porque não imaginam que, como é um mercado consolidado, eles considerou o cara como louco, lunático, né? E alguns bancos, assim, viram, poxa, então a gente vai ganhar muito dinheiro com esse cara, porque esse cara vai apostar numa coisa que não vai dar certo. Uma coisa que, na verdade, vai dar certo e ele vai perder porque ele está apostando contra. Então, outra corretora, ele recebe uma ligação
mas essa ligação era, na verdade, para outro escritório, e eles acabam descobrindo que alguém está apostando contra o mercado, e aí eles ficam, oxe, que coisa estranha. E aí eles vão, enfim, vão atrás disso, e ele vai ver de perto a bolha imobiliária que está acontecendo lá, e vai atrás das pessoas, ele vai até o local, e vai atrás das pessoas, né, que estão dando empréstimos, tanto as pessoas que estão dando esses empréstimos, né, vendendo, enfim, dando empréstimo, quanto para as pessoas que estão comprando os imóveis, né? E aí ele vê de perto um potencial colapso imobiliário, né, que não tinha surtido efeito ainda na economia, né, do país. Não tinha, já estava acontecendo ali uma crise, já estava acontecendo ali alguma coisa. Tinha alguns, as pessoas tinham comprado algumas propriedades, né, algumas casas, não estavam dando conta ali de pagar os empréstimos, e ele viu de perto toda essa bolha acontecendo. Aquilo ali ia surtir efeito ainda na economia, né? E também tem o outro ponto de vista de dois pequenos investidores, que são investidores iniciantes, que eles querem abrir uma própria corretora deles. Eles perceberam também essa oportunidade de ganharem muito dinheiro e conseguirem consolidar, né, a sua papel, né, não sei explicar para vocês, mas de tirar ali o registro, né, de corretora de ações. E eles vão pedir auxílio para um ex-investidor da Bolsa de Valores. E enfim, eles vão apostar também nessa queda, né? Nessa potencial bolha imobiliária que ninguém estava enxergando. Assim, o que é uma crise imobiliária? Vou ler um pouquinho para vocês entenderem um pouquinho. Formalmente, significa que diversos bancos passaram a oferecer mais créditos, expandindo o crédito imobiliário e atraindo os consumidores, o que causou a valorização dos imóveis. Até que, com a alta procura, a taxa de juros subiu, derrubando os preços dos imóveis. Como muitos destes empréstimos foram de alto risco, muita gente não teve como pagá-los e diversos bancos ficaram descapitalizados. Essa definição está no site Politize, eu vou deixar o link embaixo para esse artigo. Então a gente tem aí 3 histórias paralelas, né, que viram a oportunidade de ganhar dinheiro com essa crise. Essa crise marcou a história dos Estados Unidos. Eu vou deixar aí alguns links para explicando essa crise imobiliária que aconteceu. E aí vocês podem assistir antes de assistir o filme para entender um pouco melhor sobre isso. Eu entendi o filme não assim 100%, mas eu entendi 90% ali de que eu assisti, né? Mas depois eu fui procurar um pouquinho sobre crise imobiliária que aconteceu lá. Mas é bem o filme, eu achei particularmente o filme muito didático. Ele explica muito bem, mas é interessante porque faz parte de uma história, né? E o quinto filme que eu vou recomendar para vocês se chama 13 Vidas, O Resgate, que está disponível na Prime. E o filme gira em torno aí do time Wild Boars, é assim que se pronuncia, eu não sei. O filme gira em torno do time. Ficaram presos na caverna lá na Tailândia. Foi um acontecimento que abalou assim o mundo inteiro. Depois do treino deles de futebol, eles foram para a caverna. Era aniversário de um dos meninos, eu acho. E eles decidiram ir para a caverna, sei lá. E aí o técnico foi junto. Assim, enquanto eles estavam entrando na caverna, e a caverna tem uma distância muito grande, né? Enfim, tem um percurso grande a caverna. E eles estavam entrando cada vez mais. Começou a chover muito forte, e chover sem parar. A água começou a subir, e isso acontece com uma certa frequência lá na Tailândia, de chover por muitos dias sem parar. E foi justamente nesse dia que começou a chover, que começou essa tempestade. E eles ficaram presos. Depois de não sei quantos quilômetros aí de terem entrado na caverna, eles ficaram presos lá, não tinha como sair. Eles teriam de fazer um mergulho assim, um mergulho de uma distância muito grande, e não tinha como eles voltarem para respirar, porque não tinha como. Eles ficaram presos lá, e aí passaram dias e dias e dias, e muita gente não tinha esperança de que eles fossem sobreviver. Como é que eles iam se alimentar lá dentro? E como é que eles iam sair de lá, né? Já que não tinha previsão aí de parar de chover. Só que o mundo inteiro se mobilizou
Teve gente que veio para drenar a água de cima da montanha para drenar para fora, para que a água da chuva fosse drenada para fora e não para dentro da caverna. Teve muita gente que foi, como é que se diz, se mobilizou para criar vários canos e drenar a água para fora da montanha. Isso fez com que inundasse várias plantações ali, de várias pessoas humildes ali que faziam plantações de arroz e tal. Isso inundou ali a plantação deles, eles acabaram perdendo muito dinheiro, né? Muito dinheiro, né? Para que eles iam vender com os grãos, de pessoas, agricultores ali que eram humildes. Acabou que depois o governo indenizou essas pessoas, né? Porque, enfim, foi uma situação, né, delicada, uma situação de vida ou morte, né? Vieram uns mergulhadores que eles trabalhavam apenas com a emergência, se eu não me engano. Eles trabalhavam apenas, né, para resgate, em questão de resgate. E eles vieram, assim, de outras partes ali do mundo, eles faziam parte de um grupo, cada um tinha a sua profissão, e eles eram meio que voluntários, eles eram mergulhadores voluntários para esse tipo de caso, né? Como é que eles iam tirar aqueles meninos dali se eles não tinham nenhuma experiência com mergulho? Porque na caverna tinha vários lugares que eram muito estreitos. Então, a pessoa podia ficar desesperada, né? Que foi que aconteceu com uma pessoa, um voluntário que estava ajudando lá na caverna. Ele ficou preso lá e teve de fazer um mergulho e ele ficou um pouco desesperado ali. E realmente, não sei se vocês já tiveram uma experiência de fazer mergulho, mas a pessoa pode não conseguir respirar mesmo, ficar um pouco desesperado, achando que não vai conseguir respirar bem, que vai faltar ar, né, por mais que esteja lá com o cilindro, né, de oxigênio. Então, isso tudo necessita que a pessoa tenha um certo treinamento para fazer um mergulho, né? Ainda mais um mergulho que vai durar horas, porque foram vários quilômetros que eles precisavam percorrer mergulhando em lugares super estreitos. Então, é desesperador, né? Só mergulhadores muito experientes nesse caso. E experientes em cavernas, né? Uma coisa é você mergulhar no mar e outra coisa é você mergulhar dentro de uma caverna. Deve ser muito desesperador mesmo. Então, um que era o mais pessimista de todos, o mergulhador mais pessimista, disse que os meninos não iam sobreviver. Ele mesmo deu a única solução possível, que seria fazer com que os meninos dormissem, dessem um tranquilizante para que os meninos ficassem dormindo e tirassem esses meninos, dormindo, enquanto estavam dormindo. Foi uma ideia meio maluca, assim, porque os meninos estariam inconscientes. Era uma medida trágica, porque poderia dar errado. Por exemplo, a dose, né, do tranquilizante poderia não dar certo. Que eles precisariam atualizar o tranquilizante enquanto eles estavam mergulhando. A distância era tão grande até sair da caverna que eles precisariam injetar novamente em determinado momento, enquanto estavam mergulhando. Mas eles tiveram ali a permissão, enfim, a permissão do governo, da família, enfim, para fazerem esse tipo de procedimento. Deu certo, né? Todos eles que estavam lá presos na caverna sobreviveram. E assim, do que o ser humano é capaz de fazer nesse tipo de situação. Assim, a resiliência que o ser humano tem e a capacidade que o ser humano tem. Trabalhar aquele trabalho de formiguinha que a gente acha que não vai surtir efeito, que a gente acha que não existe esse tipo de mobilização de pessoas. Isso mostra a capacidade que a gente tem de se mobilizar. Sim, aí eu vou deixar os links embaixo. São essas as recomendações. Me desculpa se eu falei demais nesse vídeo. E é isso, sem mais delongas, até a próxima. E comenta aí qual é o filme ou quais são os filmes aí que você vai assistir, o que você já assistiu, o que você achou, qual outro filme baseado em fatos reais ou inspirado em fatos reais você pode me recomendar. Goodbye, Blue Sky.